aqui. Vamos lá. Mordomo, bailarina, estilista, produtor, design publicitário, produção de eventos de moda. Tanta coisa, tanta polivalência, assim. Qual foi sua uma inspiração para ser tudo isso? Clodovil. Por quê? Porque quando eu era adolescente, que eu assisti o TV Mulher, o Clodovil tinha uma visão muito clara da vida. Ele dizia assim, ele dizia o seguinte, que nós somos capazes de tudo, desde que você realmente queira. Ele foi só uma inspiração de você querer ser igual a ele ou de você Não, só se inspirar? não. Na verdade, o Clodovil foi um norte, porque eu era Sei. um adolescente problemático, eu já tinha muito talento, eu tinha muita sensibilidade, eu era muito observador, curioso, e como eu disse outro dia para você, eu sou muito abusado. E aos 13 anos eu já dançava na noite. Minha mãe dizia que eu ia ser guarda noturno. Isso aqui é a Porque década o de meu pai, 80, Carlinhos? sim, na década de 80 eu já dançava muito. Eu já dançava de outra volta, eu já fazia. Eu e minha irmã, a minha irmã do meio, a gente saía para dançar, já fazia show. Eu, Olha, aos 16, 17 anos, eu já dançava James Brown, eu já dançava black music, eu já fazia dance em- music, foi na época da discoteca. o verdadeiro funk, né? Ô, Carlinhos, então a sua primeira manifestação artística foi na dança? Não, minha primeira Qual foi? manifestação artística foi no desenho, tá? Que eu sempre desenhei muito bem. Em seguida, foi na música. Eu cantava numa banda. Calma Aos aí, então você 16 tem. anos, aos Não, mas cantar. 16 anos eu participei como Calma aí, vocalista no Carlinhos. festival estudantil. Não, mas calma aí. Cantar todo mundo canta, eu também canto. Mas calma aí, você cantava bem mesmo? Eu canto muito bem. Então não Eu tem, canto então muito tem bem. mais um talento artístico aqui que eu vou ter que anotar. Ô Carlinhos, mas e aí o Clodovil, uma pessoa tão controversa, geminiano, tão controversa, uma pessoa que as pessoas amavam num dia, odiava no outro, depois voltava a amar. Ele era uma fúria de sensações, de emoções nas pessoas. Por que ele? Não entendi. Deu uma picotada aqui, eu não consegui te entender Vamos, direito. o Clodovil, tá me ouvindo agora? É, gente, pelo visto a internet do Carlinhos caiu novamente. Ele viu que já estava com problema de locação do local dele. Vamos ver se ele manda o convite novamente para mim para a gente continuar. Quero saber dele agora, por que que o Clodovil foi esse eixo que ele falou? Qual foi assim, por que que o Clodovil, logo o Clodovil, uma pessoa tão controversa? Vamos saber agora. Já aceitei, viu, Carlinhos? Nossa, tá difícil, hein? Agora sim. Mas como eu Mas a falava, gente. Carlinhos, por que o Clodovil, uma pessoa tão controversa, amada e odiada, uma pessoa que tinha mil emoções nas pessoas, ele despertava tudo isso nas pessoas, por que ele foi sua inspiração, ele foi sua referência, ele foi seu eixo? Existe um equívoco muito grande pelo seguinte, porque esse Clodovil que criou, que fez, que aconteceu, ele, anterior a isso, nos anos 80, ele tinha um comportamento totalmente diferente. Como? Ele sempre foi uma pessoa muito amável na TV. Ele vendia essa imagem, entendeu? De pessoa. Ele era, digamos assim, educativo. O Clodovil era uma pessoa que transmitia uma mensagem extremamente positiva. Mas ele é controverso até porque ele era um personagem na TV.
Isso ficou muito claro para mim nas minhas pesquisas dele. Eu consegui diagnosticar, entendendo ele, que tinha um alter ego dele, né? O Clodovil raivoso e o Clodovil na essência dele. Poucas pessoas conseguiram tirar. E o que mais que você aprendeu muito com ele, assim, que você fazia na época que você era mordomo? Olha, na verdade, assim, eu não aprendi muitas coisas com ele porque eu tive um outro tipo de aprendizagem. Eu fui criado praticamente por um comportamento europeu. Eu trabalhei, já tinha começado desde adolescente a trabalhar na área de hotelaria, e eu convivia com franceses, italianos, europeus de modo geral, então eu já trazia um outro comportamento. Eu já não era aquele garoto de periferia que foi trabalhar de copeiro para um designer, para um estilista, entendeu? Então eu já tinha todo um comportamento, um conhecimento técnico, eu já tinha uma vivência e eu já tinha essa experiência de lidar com o público. Foi onde houve o grande interesse de que eu fosse trabalhar com ele. Porque tanto é que quando eu trabalhei com ele, eu continuei trabalhando em restaurante. Eu Ah, é trabalhava com ele paralela. segunda a sexta. Paralelamente, eu continuei o meu trabalho em restaurante, que era um restaurante que tinha na Represa de Guarapiranga. Era um restaurante francês que se chamava La Bagatelle. E lá eu já falava francês e inglês. Então, Olha só. quando eu cheguei na loja do Clodovil, que eu tinha 19 anos, eu já tinha toda uma bagagem, entendeu? Eu tinha até um público já também, né? Então, eu tinha os meus clientes do restaurante que eu não abri mão, porque, basicamente, eu trabalhava no restaurante aos finais de semana. Mas o que o Clodovil me trouxe é alguma coisa, assim, insubstituível, porque o Clodovil, ele conseguia fazer com que nós buscássemos assim no nosso interior o nosso melhor. Tanto é que ele era uma pessoa extremamente exigente e eu não aceito nada pela metade. É uma das coisas que eu aprendi com ele. E qual, Eu posso errar. e qual o seu melhor? Como assim? E qual o seu Eu melhor? Você não falou que tenho. ele. Como você Sim, acabou de falar por que exemplo, ele acaba de resgatar o melhor em cada pessoa? E o que ele resgatou em você, o seu melhor? o meu melhor, ele mostrou que a gente não deve fazer nada mal feito. E que se você vai fazer, faça. E se Uma você perfeição. começou, termine. De certa forma, o perfeccionismo, mas com objetividade, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que não é capaz de determinadas coisas e você é assim. Tanto é que o ser humano coloca muito limite. O próprio ser humano diz, eu não vou fazer porque eu não sei. A pessoa não se propõe a aprender. Entendeu? Então todo mundo é capaz de fazer e aprender. Tanto é que eu não tenho obstáculos assim. Tudo que aparece para mim, eu vou lá e faço. E por incrível que pareça, todas as oportunidades que eu tive de mostrar qualquer habilidade, eu nunca me neguei a mostrar habilidades. Eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu troco criança, eu dirijo carro, eu troco peça, eu mexo com parte elétrica de veículo, eu construo um móvel, entendeu? Então não tem limite. Eu acho que o ser humano ele é capaz de muitas coisas. Mas as pessoas se omitem diante da vida. Vertentes, ô Carlinhos, você foi para muitas vertentes artísticas, algumas Várias, várias, desconexas e outras conexas. Qual foi o verdade. sentido, qual foi o porquê, a motivação de você ir para essas tantas vertentes assim? Porque na verdade já tinha essa disponibilidade, né? Já era da minha personalidade, quer dizer. Então eu não consigo me satisfazer com uma coisa só. E isso é ruim, porque além de ser autodidata em algumas coisas, eu tenho formação artística, eu fiz Escola Pan-Americana de Artes. Eu tenho uma formação técnica, eu fiz Senac. Eu fiz um curso na Rodia como estilista internacional, que é Marie Curie. Eu fiz vários cursos e eu me formei pelo Senai em costura industrial. Basicamente, eu tenho um conhecimento técnico de tudo que eu trabalho. Eu sou formado barman pela Associação Brasileira. Eu sou, enfim, tem conhecimentos que eu adquiri por aventura. Eu aprendi a enologia através do conhecimento prático. Foi degustando vinhos que eu aprendi a trabalhar com vinhos, entendeu? Então a gente não pode colocar obstáculo na vida. Mas isso é ruim pelo seguinte, porque você cria N oportunidades, eu gostaria de ter um único talento e me dedicar a uma coisa só, mas eu não consigo.
entendeu? Mas Então, esse foi o seu maior desafio? Às vezes, a primeira impressão que às vezes eu tenho de você, ô Carlinhos, quando eu comecei a conversar com você, há muito tempo atrás, há uns meses atrás, foi que eu achei você desfocado. Hoje eu entendo é a sua eu sou polivalência. desfocado. É a sua... Exatamente. Mas é verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existem palavras no dicionário que elas existem exatamente para definir pessoas. E eu sou desfocado. É como na moda. Por exemplo, eu vou criar um estilo clássico. Aí você olha e fala assim, ah, mas isso daqui é adequado para esse momento. Aí tem uma pessoa que chega numa situação que não está vestida de acordo e ela é brega. Por isso que tem a palavra brega no dicionário. Porque esses elementos existem. Eu sou realmente desfocado. Porque, na E esse foi o verdade, seu eu tenho... desafio, Carlinhos? Hã? Ser desfocado ao longo da sua vida foi o seu maior desafio como ser humano? Não, ser desfocado foi o que mais me prejudicou, o que mais me prejudica até hoje. Porque não é normal isso, entendeu? Isso não é bom. É o que eu disse lá no começo. Eu não acho isso positivo. Eu gostaria de ter uma coisa só que eu fizesse, ou que eu só fizesse uma coisa bem. Porque eu fui convidado para participar da produção de um espetáculo que era meu. Vou falar um pouco do teatro. O ano passado, no final de 2018, eu fui convidado para escrever uma peça. Eu escrevi uma comédia chamada Nossas Mentiras. E o que acabou acontecendo? Quando nós partimos para a produção da peça, eu simplesmente ia acompanhar porque eu era o autor da peça. O ator principal sofreu um acidente e acabou que ele foi mordido pelo barbeiro no final de ano, no final de 2018, né? Ele foi mordido pelo barbeiro. O que acabou acontecendo? Nós nos juntamos e como ele não poderia iniciar os ensaios para fazer o personagem principal, que é o Gregório da minha peça, da minha comédia, nós resolvemos produzir um outro espetáculo, que se chama Zeno, o Mestre das Palavras, que é da autoria do Fábio Malavoglia, da TV Cultura, e é baseado no livro O Mestre das Palavras. Então foi uma adaptação do Cacá Mureiro, que se chama Zeno, o Médico das Palavras, e naquilo que nós nos reunimos, que eu fiz o teste, que eu fiz a seleção de atores, que eu consegui um espaço para ensaio, que inclusive é um espaço que foi o meu pai, era fundador de uma entidade aqui no Rio de Janeiro. E aí era para ser uma coisa, virou outra. E aí, quando chegou no momento de começar os ensaios do espetáculo, que é o Infanto Juvenil, aliás, o texto é maravilhoso, que fala exatamente sobre a origem das palavras, é uma viagem lúdica, é encantador esse espetáculo. Simplesmente chegou naquele momento, aí o figurino. Eu olhei e falei, eu faço. E eu vou dizer para você que me surpreendeu muito. Por quê? Porque, como estilista, eu tenho situações em que as pessoas me procuram, me questionam, querem uma consulta, me pedem uma produção de uma roupa. Mas, assim, eu não imaginei que eu fosse me envolver a esse ponto no figurino. Simplesmente, eu cheguei lá e criei um figurino dentro de todo o conhecimento que eu tenho, que é a arte publicitária, o estilo e a questão da caracterização dos próprios personagens, onde eu tenho conhecimento através do texto. Então eu consigo identificar o personagem através, inclusive a forma, o corpo dos atores, entendeu? E cada momento de cada personagem. Então eu fiquei 7 meses trabalhando um figurino que eu costurei. Caramba, se eu tinha a formação, para que eu vou comprar uma roupa pronta? Se eu estou desenhando uma padronagem, se eu estou criando tudo, para que eu vou dar para uma outra pessoa fazer? Tinha uma modelista que ia trabalhar comigo, Se eu você, dispensei. se Eu fiz a você tem essa modelagem. disponibilidade, ok, mas quando a gente faz uma produção, por exemplo, o Ailton Guedes, que está assistindo agora a nossa live, eu vou entrevistar ele, se eu não me engano, amanhã ou depois. Ele é um cara que ele é ator, narrador, ele produziu e ele dirige também. Só que existe uma Uhum. vertente que a gente entra, que é onde a gente ganha dinheiro, onde o que a gente é. Por exemplo, quando você vai no hotel, Carlinhos, o que você coloca lá que você faz? Qual é a sua profissão principal que você se identifica como ser humano, como útil ao semelhante e à sociedade, como autoexpressão? Hoje, eu me identifico como estilista. Mas eu Estilista. não posso porque eu sou escritor.
Mas eu Isso, não mas vem cá, posso também, porque você está saindo. Olha, um exemplo. o que você ganhou muito dinheiro? Vamos falar aqui abertamente. O que você pode falar, Bruno, eu ganhei muito dinheiro com o livro, ou ganhei muito dinheiro na dança. O que você ganhou dinheiro que você Eu pode ganhei falar dinheiro na dança. na dança? Eu ganhei dinheiro na dança, na gastronomia, na hotelaria, tá? A minha vida basicamente foi ganhando dinheiro em bares, casas noturnas, porque eu cheguei, inclusive, em 2008, eu inaugurei um bar aqui na minha região, que era um bar que eu moro em Itaquera. Eu inaugurei um bar chamado Sabadá aqui, me chamaram para fazer a produção desse bar. Eu fiz todo o trabalho técnico do bar, eu era host do bar, eu selecionava os clientes, eu cuidava dos Uau! drinks. Sim, porque eu sou bartender também. Eu sou bartender. Se você me pedir um dry martini, entendeu? Então, é aquilo que eu disse para você. Eu não tenho um limite. Eu não consigo me limitar e dizer assim, eu vou ser só isso, eu vou fazer só isso. E por incrível que pareça, provavelmente agora eu vou estar assumindo um cargo público no governo federal. Carlinhos, mas isso não, além de desfocado, as impressões que a gente fica de você, a gente fica com às vezes uma sensação de perdido. Você se sente perdido ou já se sentiu perdido por conta das. Totalmente. Totalmente. Eu sou um cara totalmente perdido. Mas se você não tem uma espiritualidade, algo que você possa falar assim, eu preciso me Tenho. encontrar. Aonde você Não, mas recorre? eu me encontro exatamente nisso. Porque quando eu me estabeleço, eu sofro. Eu não consigo viver de uma maneira normal, como a maioria das De uma pessoas, maneira ali. naquela maneira linear. Sabe, tipo assim? Eu não consigo fazer só uma coisa. Eu tenho que estar livre. Eu não consigo me prender a determinadas coisas. Só que agora acaba acontecendo o seguinte: eu pretendo investir esse trabalho que eu vou fazer agora junto ao governo federal. Eu estou esperando passar essa questão da pandemia, que eu tenho um cargo executivo para assumir. E eu pretendo trabalhar as 6 horas que eu vou trabalhar no serviço burocrático, tudo que eu vou arrecadar nisso, eu vou investir na minha arte. Porque é assim que eu vou conseguir viver, entendeu? Porque a gente tem que ter uma forma. E eu mesmo quero produzir os meus espetáculos, eu mesmo quero correr atrás das minhas coisas, entendeu? Carlinhos, quando eu fui fazer sua pesquisa e levantar tudo, não só pelo Google, mas sim pelas pessoas ao seu redor, que é uma maneira minuciosa para poder fazer algumas perguntas Uhum. assertivas e não amadora, Eu acho legal eu isso. vi que as pessoas te tratavam com muito carinho, tenho muito respeito por você. Só que assim, Sim, eu vejo muito tá? As impressões, além do desfocado, se a gente não conhecer realmente sua história, não passa credibilidade. Você se enxerga assim? eu me enxergo assim e eu te digo outra coisa, eu não dependo dessa credibilidade. Não, Não, porque, por exemplo, eu não gosto de fazer a live. Para eu fazer a live me deu um trabalhão. Eu abri uma exceção porque é você. Me convidaram várias vezes, entendeu? Eu falei, mas o que eu tenho para dizer com essa pessoa? E outra, existe uma questão que é o seguinte: eu sou muito liberto, eu não me prendo a esses conceitos. Eu sou uma pessoa extremamente independente emocionalmente. Eu sou até emocionalmente muito independente. Isso também não é bom. Por não, quê? isso é Porque ótimo, quando a porque gente. tal que você conseguiu, você tem que ter uma segurança absurda. Mas eu digo assim, Carlinhos, por exemplo, quando eu vejo que tem realmente substancial. Pô, você é um cara que escreveu livro, você é um cara que você viveu já duas, três gerações, está indo para a terceira geração você viu um divisor de águas no nosso país, você viu uma revolução que já Uhum. teve, tecnológica e tal. E você conviveu com pessoas como o Clodovil, que é uma figura eterna, mas eu vejo que essa substância precisa ter em você. Você não enxerga essa. Por mais que você fale assim para mim, eu já sou autônomo das minhas emoções, eu sou autônomo do que eu vivo, mas ser mais substancial, sabe? Para as pessoas. Não que a gente precisa realmente, mas é bom você ser visto assim, você não acha? Não, mas eu vou dizer uma coisa para você. Assim, mas aconteceu alguma coisa no intervalo aqui de 3 anos para trás. Aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida. Em 2007, eu tive basicamente um aneurisma cerebral. Eu tive uma crise depressiva profunda, tá?
foi quase que mortal. Para você ter uma ideia, eu desabei na estação Brás do metrô, aqui em São Paulo. Eu fui socorrido na emergência e eu tive que fazer um tratamento psiquiátrico por conta do estresse. Isso em 2007. Passou. Quando foi agora 3 anos atrás, eu já recuperado, sabe? Depois de que eu passei por todo um processo, escrever nem foi uma questão de eu quero escrever, foi uma opção, foi quase uma obrigação, porque eu tive que esvaziar todo o meu interior para eu entender a minha vida, para eu poder me justificar como ser humano. Então, depois disso, eu tive chikungunya há 3 anos atrás. Imagine você que eu tive queima de neurônios, eu tive, foi tão grave que eu tive com o pezinho na morte. Para eu me recuperar do chikungunya, para estar falando com você agora, eu perdi esse senso cognitivo entre o raciocínio e a fala. Eu esqueço palavras. Então, para mim, eu ainda fico muito inseguro, porque eu tenho medo de ter um branco quando eu estou aqui falando com você. Mas você tá Então, falando eu deixo. super coerente. Então, agora, porque há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, as pessoas me convidavam para eventos, eu não ia porque eu perdi o senso. Eu escrevia muito bem, normalmente eu consigo articular tudo no papel, mas eu recuperei essa ligação que existe entre o consciente do que eu estou pensando para o que eu vou falar com você, porque existe esse tempo. Eu preciso dizer coisas que sejam interessantes para que as coisas façam sentido. E eu tinha Ou seja, perdido foi essa obrigado ligação. a ter um foco de uma forma natural, na raça, né? Quer dizer, natural não, na raça, no caso, né? Porque você... Não, o que acabou acontecendo? Esse chikungunya, eu tive que fazer um tratamento com vitaminas. Eu tive que, eu tive que ir me recuperando aos poucos. Eu tenho dores nas juntas até hoje. Eu evito escrever porque eu tenho uma tendinite terrível e eu não aguento mais escrever durante muito tempo, de tanto que eu escrevi. Entendeu? Eu tenho muito material pronto, precisa ser revisado. Eu tenho livros meus que estão pendentes. Eu tenho peça de teatro que eu fiz, mas não terminei. Por conta da doença. E você não acha que essa doença inconscientemente ou indiretamente não veio para te desacelerar, ô Carlinhos? Porque você é muito acelerado, você é um Exatamente. cara que tem um raciocínio rápido, você fala muito rápido, Exatamente. né? Quando a gente conversou a primeira vez, foram áudios assim homéricos e tal. E eu fico pensando assim, você se sente bem agora, sim, mesmo com um pouco de limitação? Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o Clodovil já dizia isso. O que é para mim não vai para o vizinho. Por quê? É verdade. Sim, é porque é para mim. Eu tenho que passar por essas coisas. Eu tive problemas gravíssimos, inclusive de rejeição. Na adolescência, eu era praticamente quase um suicida por conta da rejeição do meu pai. Entendeu? Então, eu tenho uma história assim de vida que eu acho até que essa questão de eu ser tão, digamos assim, volúvel é em função disso, porque eu nunca tive estabilidade emocional. Os meus relacionamentos afetivos são complexos. Eu sou um ariano muito exigente, entendeu? Por um lado, eu acho que essa questão de eu me limitar muito, eu gosto das coisas muito certas. E aconteceu nessa questão dessa história que eu escrevi sobre o Clodovil, 7 anos atrás me vieram propostas absurdas, ridículas, do tipo, ai, vamos tirar isso da história? Eu não vou tirar, entendeu? Eu não era escritor, eu me fiz escritor. Eu tive que estudar para escrever. Tanto é que tem uma primeira versão do meu livro, que foi um rascunho que eu fiz para angariar fundos para poder produzir o livro. E esse rascunho ele tem todas as falhas necessárias para você dizer assim, olha, está aqui esse rascunho, eu quero produzir esse material. Eu quero contar essa história. O que acabou acontecendo? É um livro que está aí rodando no mercado que se vende até a R$ 40.000. Você conhece esse livro ou não? O do Balcão dos Bastidores? Do Clodovil? No Palco dos Bastidores, a primeira edição, que ele é todo colorido. Não, eu sei o que está disponível na internet, no Amazon. Então, existe.
Existe a primeira edição desse livro que eu doei para as casas André Luiz, porque eu não consegui finalizar. Aliás, eu vou contar essa história no meu canal. Eu tenho contado algumas coisas. Esse livro ele se tornou uma raridade, porque foi o primeiro material que falou de Clodovil em 2012. Entendeu? E as casas André Luiz revendeu esse material, que foi uma sobra desse material que eu fiz graficamente. E essa sobra ela começou a ser vendida a R$ 400 a unidade. Uau! Hoje você encontra por R$ 40.000. Oi, mas isso é o preço de uma casa, ô Colômbia? Como assim? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, então, com aquela história de leilão de coisas do Clodovil, de leilão não sei do que, você via no Mercado Livre, tinha. Estava R$ 38.000, R$ 37.000, e é um livro defeituoso. Colômbia, falando sobre esse leilão do Clodovil, que eu não gosto muito de entrar nesses assuntos, mas quando eu conversei com o Minuano aqui, não sei se você acompanhou e eu vou conversar com ele novamente, ele falou que ele. Infelizmente não vi. Qual foi a diferença que você viu? Vamos lá, vamos primeiro lá. O que que você herdou do Clodovil? Você, como uma pessoa que era íntimo dele, já tinha morado com ele, o que que você ficou com dele, assim, que ele te deixou? Não, na verdade é o seguinte. Não, eu trabalhei no ateliê. Tá? O meu papel Você era ganhava uns servir café presentes e dele? recepcionar. Não, não, mas eu tenho umas coisas. Eu tenho umas coisas que eram dele, que aliás me pertencem. Aliás, eu tinha lá em cima, no meu quarto, eu tinha umas coisas para pegar, porque eu tive que descer para minha mãe, né? Eu tô aqui na sala da minha mãe, para a gente poder fazer a conexão. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu te mostro. Tá vendo? Sim? É um cartão? Ah, Não, é sim! uma etiqueta. Uma É uma etiqueta. etiqueta da calça jeans, ó, que era produzida pelo Ernesto Borg. O C Então dele, é bem assim. assim, né? Não, eu e o Clodovil, a gente tem uma história muito complexa. Por quê? Porque eu era muito fã do Clodovil, entendeu? Então, quando eu fui trabalhar com ele, acaba que essa questão de ser o fã atrapalhou muito. Mas eu era a pessoa ideal, até porque eu falava um pouco de francês, falava inglês, e lá no ateliê ninguém falava patavina nenhuma. Então, quando vinha uma ligação internacional, não tinha ninguém para atender o telefone. Então, muitas vezes era eu quem fazia as vezes, porque ninguém no ateliê falava língua estrangeira, entendeu? Então, era eu que ia lá e fazia essas vezes. Mas, assim, eu Carlinhos, tive um atrito muito grande. Nós nos pode demos falar. muito mal. A nossa relação era de amor e ódio. Mas com todo mundo Porque que nós era éramos muito... cercado dele, Hã? com todo mundo que era cercado do Clodovil, fala a mesma coisa. Exatamente, porque ele era assim. Entendeu? Só que o que aconteceu? Quando ele se apaixonou por mim no sentido figurado, o meu amor já tinha acabado. Aquela coisa de fã já Entendeu? tinha acabado, tinha ido. Tinha acabado. Eu já não queria mais nem saber. E foi quando eu descobri que realmente eu tinha outros caminhos. Eu não queria. Ele queria. Isso está no livro, né? É uma coisa que eu vou dar um spoiler aqui. Ele, na verdade, ele não me queria. E eu queria. Quando ele descobriu que realmente o meu afeto, a minha atenção e o meu respeito era verdadeiro, que ele percebeu que eu era uma pessoa de confiança, até porque eu passei por uma série de coisas dentro do ateliê que me colocaram numa situação bastante vexatória, tá? Momentos difíceis, momentos até que... Houveram momentos que eu tive até que socorrer o Clodovil numa situação de perigo. Entendeu? Então, quando tudo isso passou, que na verdade ele percebeu que eu era aquela pessoa de verdade A que eu aparentava humanidade ser, para ele. ele achava que eu era uma farsa. Ele falava, esse moleque é um idiota, eu tinha 19 anos. Eu era um garoto, eu era puro de alma, entendeu? Eu gostava muito dele, eu era fã dele. Menino ainda. Olha, eu me jogava no chão para ele passar em cima. No bom sentido, entendeu? Eu fazia tudo por ele. Eu fazia tudo por ele. E ele me tratava assim de uma maneira absurdamente grossa, sabe? Tem Ele um certo vinha, aí, ô Colômbia? nossa! Tinha dia que eu chegava em casa chorando de tanto que ele me destratava.
Tá, mas e aí tem um ressentimento disso? Não, pelo contrário, eu agradeço muito, porque ele me mostrou o que é real na vida, o que é verdadeiro. Outro dia eu disse para você numa das lives, tem coisas que nós temos que fazer por nós mesmos, entendeu? E se eu não fizesse por mim mesmo, eu não estaria aqui conversando com você. Entendeu? Carlinhos, eu vejo você um cara muito complexo. Você falou aí a Ariana, assim, e Muito. tal, muito cheio de coisas. Eu acho também você muito saudosista. Mas vem cá, o que que, Bastante. Muito, muito. né? O que que você o que que essa minha geração você espera dela ou você não espera dela do que tudo que você viveu? Você conviveu com o ícone da moda no Brasil. Um cara que foi referente, era do top 5 do Brasil, né? Porque era Clodovil, Hebe Camargo, Ayrton Senna, Pelé e Xuxa. Você conviveu com esse Eu só cara, não líder conhecia mundial. a Xuxa. Eu só não Pois conhecia é, a Xuxa. mas você conviveu com o top 5. Eu queria que você falasse o que que você acha que essa minha geração está faltando nela? O quê? Grandes ídolos? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que vocês pegaram uma fase muito dolorosa da humanidade, porque vocês vieram justamente com toda essa tecnologia. Hoje você vê, nós vivemos uma pandemia onde eu tenho o prazer de estar aqui falando com você, mas deixa eu entrar numa questão. Dia 16 agora foi aniversário do meu querido Nando Jones, que é um grande DJ dos anos 90, ele toca desde 1980 e ele poderia estar fazendo uma linda festa na casa dele, ele tem um estúdio. Eu adoro, inclusive eu tenho histórias para contar com o Nando Jones no meu canal. Eu fiquei tão emocionado ouvindo as músicas que o Nando Jones tocou, que era da época que eu fazia sucesso, que eu dançava. Aquilo me mexeu, me trouxe uma comoção tão grande, e eu disse assim, meu Deus do céu, quando essa pandemia acabar, eu quero abraçar o Nando. Sabe? Eu quero estar dançando com esse pessoal. E a gente estava numa festa, cada um na sua casa. Então, eu vejo que, assim, eu acho que vai ter que se digerir isso tudo. Essa coisa tecnológica, esse lado emocional, esse desapego ao celular. Porque eu acho que a gente tem muita gente ao nosso lado que nós não convivemos porque nós passamos muito tempo ligados nos acontecimentos da internet. Entendeu? Então, eu penso que essa pandemia ela veio justamente para trazer esse equilíbrio. Tá? Para Ou a seja, gente poder ter de novo aquele. sair daqui dessa pandemia muito melhor do que nós fomos, do que a gente era. Que a nossa geração Com estava caminhando. certeza, mas lógico, lógico. Sabe, antigamente na minha casa tinha almoço de domingo, minha mãe fazia o almoço de domingo para a família. Isso acabou, quer dizer, a gente não vê mais nada disso, Mas, ô Carlinhos, entendeu? você não, você está indo para uma linha tênue que as pessoas hoje, como os fãs do Clodovil, uns que inclusive me procuraram, que é dono de umas páginas aí partidárias, que fazem apologia a certas coisas, e eu não faço Eu apologia de nada. critico o tempo todo. Eu Então, critico muito eles. mas você fala muito de uma parte saudosista no sentido que a tecnologia ela é muito boa. O celular é muito bom, é o Com nosso meio de certeza. comunicação que tá fazendo isso aqui. No caso, é quem está por trás que não é muito bom, né? Mas você falou que a minha geração que ela não está preparada para ter essa tecnologia. Não, eu acho que a geração ela precisa se acomodar com a tecnologia e conseguir unir as duas coisas. Sei. Entendeu? É importante a gente pegar a família e dar esse tempo para a família, entendeu? Mesmo que você tenha as suas ocupações, mesmo que você tenha essas possibilidades de estar assistindo séries e fazendo uma série de coisas, mas é hora da gente olhar para a família, sabe? Eu tô aqui todo sofrido porque eu não vejo minha neta. Bom, eu vi minha neta semana passada, mas eu não toco a minha neta, eu vejo de longe. Ela tá dentro do carro, ela fala para mim, vô, eu te amo. E aquilo me corta o coração, porque eu não quero nem chegar perto dela. Sabe? Porque você fica com receio, você diz, e se eu transmito alguma coisa para a menina? Ela tem 3 anos de idade, vai fazer agora, dia 9 próximo. Sabe? Então, a gente está pagando esse preço. Eu acho que isso vai humanizar mais as pessoas. E eu tenho um livro que eu escrevi há 10 anos atrás, que se chama Quando a Vida e Morte Conspira, que já toca nessa questão. E eu tenho que justamente fazer toda a revisão desse material para lançar, só que eu não tenho estímulo, sabe? Eu fiquei entristecido.
eu estou dando um tempo para mim. Eu acho que eu não entendi. Fala que dando tempo para você o quê? Você tá aqui desmotivado? Totalmente. Eu preciso reativar as minhas emoções. Eu preciso, porque foi uma luta muito grande em relação ao livro, ao figurino. E aí eu terminei esse figurino ano passado. O espetáculo estreou no Bebê Ferreira e entrou a pandemia. Então, agora eu preciso dar um tempo para minha cabeça, porque eu vivo o tempo todo ocupado, ou com uma coisa ou com outra. Eu acho que a gente precisa de um descanso, você precisa refazer essas energias, Por isso que eu né? falei que você realmente é um pouco. Você passa essa impressão de ser desfocado e você assumiu aqui. Mas, Carlinhos, e para a Aham. gente fechar, quais são seus projetos hoje, assim, dentro da sua limitação, dentro do seu time? Porque eu tenho certeza que agora, com todos esses desafios que você encontrou, que você encontrou o seu time, né? O seu tempo, o ritmo. E quais são esses projetos? O que a gente pode esperar de você agora? Em qual vertente você vai estar agora? Agora, não sei. Na verdade é assim, agora eu estou pensando em finalizar a revisão do Quando a Vida Morte Conspira, e agora eu estou fazendo um acordo, eu estou fechando um contrato com uma associação de autores que vai cuidar de todo o meu material, da parte burocrática do meu material, das minhas escritas. Tanto peça teatral quanto livro, todos os meus direitos autorais serão negociados por essa agência. Entendeu? Por Bacana, hein? quê? Porque eu não tenho condições de fazer tudo. E também, proposta de editor, eu não aceitei nenhuma, porque eu acho que não dá, sabe, para abrir mão de determinadas coisas. Então, eu acho que o meu livro é um livro único, e eu tive que estudar para fazer minha revisão. Fui fazer um curso de produção de texto com o Reinaldo Bessa, que é um autor premiadíssimo, entendeu? Meu mestre. Para mim foi assim, sabe, foi um divisor de águas da minha vida, porque ele me deu noção do que é realmente escrever além de ler, entendeu? Porque as pessoas acham que para você escrever você tem que ler muito. Você tem que escrever muito e saber o que você quer da sua escrita. Porque a gente não pode se deixar influenciar pelo que você lê, porque eu acho que o excesso da leitura contamina. Então, eu leio quando me interessa muito, entendeu? E quando eu acho que é relevante. Agora, ler tudo para dizer, eu vou ser escritor a partir da leitura, eu acho um erro, porque você vai estar concebendo outras ideias. As minhas ideias são puras, entendeu? Então, eu não me apego. Às vezes eu vejo um autor que me interessa muito, eu gostei disso, daquilo, eu vou ver, eu vou lá e leio. Mas não que eu me obrigue a ler, eu me obrigo a escrever. Porque escrevendo você desenvolve a sua estilística. Você traz do seu interior o que você quer dizer. E para isso existem os cursos de produção de texto, que é para você aprender a lidar com o texto e ver essas questões do português onde eu errava tanto. Carlinhos, Entendeu? e o que que você pode deixar de mensagem aí agora? Você falou muito sobre a questão de que a gente entrou, que foi muito necessário, entre aspas, essa pandemia para reconexão, para a conexão real, que é a conexão no olhar e não a conexão no celular, essa conexão de internet que não existe, e sim a conexão espiritual com as pessoas, no caso que você Sim. falou, a família, que são Familiar, nossos primeiros contatos. principalmente. Isso, nossos primeiros contatos. Mas eu acho que vai muito mais além do que isso, né? Porque família, a nossa configuração de família mudou, mas sobre as pessoas, as reconexões que você perdeu ao Sim. longo da vida, né? E qual mensagem que você deixaria pra gente, assim, uma pessoa que enfrentou esses problemas de saúde que nem você enfrentou, que tem uma história de vida, porque você é uma pessoa, Carlos, com todo respeito, você é um senhor. A gente tem eu olho para você com todo respeito, né? Desde o momento que eu entrei em contato com você a primeira Obrigado. vez, a gente tem que ter um respeito por você, né? O que eu Sim, indaguei agradeço aqui muito a sua parte. foi sempre Uhum. falado no sentido dessa sua polivalência e de que às vezes parecia um pouco meio perdido por você ter tanta vertente que você ia. Mas qual seria a mensagem que você poderia deixar hoje para a gente, assim, de motivação, de se encontrar? Porque você mesmo nessa sua polivalência, nesses tantos caminhos que você abriu, você
eu não te vejo tão perdido assim, mesmo parecendo essa impressão à primeira vista. Eu te acho bem centrado. Então, mas agora eu te falo isso. Não se deixe levar pelo julgamento das pessoas, porque cada um tem uma forma de ser. Eu sou assim. E não é vergonhoso. A gente não tem que ter vergonha do que a gente é realmente. Ninguém é obrigado a ser um sucesso. Eu acho que você tem que ser obrigado a ser feliz. Enquanto você estiver fazendo alguma coisa que te faz feliz, continue. Se você não estiver feliz, pare. Isso é o que importa. Porque, na verdade, não é o dinheiro, a aquisição financeira que vai fazer a sua felicidade. É você olhar e ver que você realizou aquilo. Sabe? Eu me sinto muito orgulhoso de todas as coisas que eu faço. Porque quando eu olho, eu falo, nossa, e como ficou bem feito? E as pessoas, meus amigos e minhas amigas ficam revoltadas, porque eles falam, meu, faz isso para vender, faz não sei o que. Eu falo, não, eu estou preocupado com outras coisas. Mas, na verdade, é assim, não se limite. Tudo que você tiver ao seu alcance, faça. Se der certo, você vai colher os frutos. Se der errado, você ganhou a experiência. Entendeu? Porque não adianta a gente ficar pensando em viver. A gente tem que viver, colocar a vida em prática. Não deixe de fazer nada que seja a sua vontade. Não se limite. O ser humano ele é capaz de tudo. Eu comecei andando de bicicleta, acabei dirigindo caminhão. É uma expressão, entendeu? Porque se a gente for colocar obstáculo e dificuldade, você nunca vai saber nada. Sabe? Tipo assim, é muito cômodo a pessoa dizer, eu não sei. Faz uma lasanha, eu não sei. E por que eu sei? Entendeu? Faz um Alexander, eu não sei. E por que eu sei? E por que eu aprendi? E no que eu sou melhor ou no que eu sou diferente? Entendeu? Então nós somos extremamente capazes, mas vai dar vontade de ser humano. Eu acho que a gente Carlinhos, tem que, sabe? Oi. Carlinhos, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, ter o seu tempo, sua disponibilidade, ter o seu, eu acredito que o seu humor, porque só em você estar enfrentando tudo isso, ainda mais sozinho nessa época de pandemia aí, né? Não está sendo fácil. E você sempre tão alegre, tão gentil. Muito obrigado, viu? Não, eu que te agradeço, foi uma honra, foi um prazer falar com você, entendeu? E, assim, é a minha primeira live, viu? Porque eu, honestamente, quando você me pediu, eu falei, eu acho que eu tô devendo pra esse menino, entendeu? Eu gostei muito de você. É verdade, é verdade. E agora, quem sabe eu possa fazer, possa atender a novos convites. É que nem eu disse para você, devido a esse problema que eu tive, eu estava muito fechado no meu mundo. E quando eu comecei a me soltar, veio a pandemia. Então se Entendeu? solte, Carlinhos, se solte que seu sorriso é Quando... muito lindo e encanta todo mundo. Um beijo, meu amor. Obrigado, Bruno. Tudo de bom para você. Amém. Tchau, tchau. Tchau.